nesse momento, por gentileza, abrir sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 9, versos de 6 a 15. Diz o texto da palavra do Senhor. Neemias capítulo 9, versos 6 a 15. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo o que neles há, a terra e tudo o que nela existe, os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és o Senhor, o Deus que escolheu Abrão, trouxe-o de Ur dos Caldeus e deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel, e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, ferezeus, jebuseus e girgazeus. Cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais, e contra todo o povo da sua terra, pois sabias com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome que permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançastes os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em água agitada. Tu os conduziste de dia com uma nuvem, e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Tu descestes ao monte Sinai, dos céus lhe falaste, deste-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo, e lhe destes ordens, decretos e leis por meio de Moisés, teu servo. Na fome deste-lhes pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra, que sob juramento tinha prometido dar-lhes. Que o Espírito Santo de Deus revele a palavra dele aos nossos corações. Nós temos caminhado já alguns domingos no livro de Neemias sobre o tempo de reconstruir, e não tem como, creio que da mesma forma com você, não ficar apaixonado e não ficar sempre apegado àquilo que as Escrituras mostram e falam de forma tão majestosa e sublime, de maneira tão maravilhosa, a forma como o Senhor apresenta as suas verdades. Eu não creio que é projeto de Deus passar a vida deixando as coisas pela metade. Deus é um Deus que não deixa nada pela metade. Não tenha nada que Deus iniciou, que era propósito definitivo que eu fizesse até o fim, que ficou no meio do caminho. Deus criou os céus, a terra. Você vai ver vários aspectos disso. Deus não deixa nada pela metade. Você vai ver que o tempo todo Deus ele conclui aquilo que ele iniciou. O texto, quando começa no livro de Gênesis, no princípio Deus criou, e depois no último versículo do Apocalipse mostra claramente que o Senhor começa escrevendo a história, o primeiro capítulo, prefácio, o primeiro capítulo, e ele escreve o último capítulo tente. Ele escreve o último capítulo. Deus não deixa nada pela metade. Deus não deixa nada inacabado. Deus não faz nada meia boca. Eu creio que na vida da mesma forma. É claro que na dinâmica da caminhada e da trajetória, acontece comigo e com você, precisarmos redirecionar algumas questões. Eu não vejo nenhum fracasso nisso. Fracasso é ausência de sucesso. Não é ausência de sucesso, mas é desistir de continuar tentando, como alguém já disse sabiamente sobre isso. Eu vejo que na vida, e você também sabe disso, eu não vejo nenhum problema termos que redirecionar, algumas vezes retroceder,
algumas vezes corrigir curso, aparar as arestas, repensar, reavaliar, renovar, reinventar. Às vezes está indo numa trajetória e percebeu que não era bem daquela forma, e pedir direção para Deus para ir no outro caminho que pudesse acontecer o que fosse de maneira melhor. Isso não tem nenhum erro, irmãos. Você vê que o apóstolo Paulo, numa das suas jornadas, em algum momento ele tentou para ir para alguns lugares que não era para ir. Alguns lugares o Espírito Santo não deixou ele ir. Ele tentou. Então essas tentativas de buscar caminhos e alternativas não tem nenhum problema. A grande questão é sempre repensar e avaliar a tempo as possibilidades de corrigir o curso. Mas em contrapartida, eu não creio que Deus chamou a mim e a você de chegar lá no final da caminhada e da jornada e trajetória e dizer: não concluí nada. Nada eu concluí, nada eu terminei, nada eu concretizei, tudo eu deixei pelo meio do caminho, tudo iniciei e não terminei. É claro que tem várias questões na caminhada, principalmente cristã, que a Bíblia diz que um planta, outro rega e outro colhe. Isso é fato. Moisés conduziu o povo por toda a jornada. Quando foi para entrar na terra prometida, Deus falou: Moisés, deixa eu falar um negócio contigo. Pode falar, Senhor. Você veio até aqui, daqui para frente é outro que vai assumir, você vai passar o bastão. Mas, Senhor, mas como? Eu vim até agora. Agora não entrar na terra. É outro tempo, Moisés. Eu preciso passar por uma outra dimensão, outro nível. E agora é Josué. De fato, a Bíblia diz que ele fica ali no monte, morre. Até hoje não foi encontrado o corpo de Moisés. Não foi encontrado o corpo de Moisés. E não foi por acaso. Porque se fosse encontrado, o pessoal iria balsamar e idolatrar, com certeza. Viraria um outro Deus. O Senhor nem permitiu. A Bíblia chega a dizer, fazer uma referência, que anjos e demônios batalharam pelo corpo de Moisés. Claro que Deus venceu. Porque se descobrisse e percebesse, pela influência e impacto que Moisés causou, tinha grande possibilidade de o pessoal começar a adorar e idolatrar. Mas ele não deixou inacabado Moisés. Ele cumpriu o propósito para o qual ele foi chamado. Ele não deixou pela metade, ele cumpriu o propósito. Eu não creio que é plano de Deus passar a vida toda deixando as coisas pela metade. Podemos ter momentos de passar o bastão, redirecionar, dar uma guinada na vida, faz parte. Mas não uma certeza que eu cumpri aquele propósito. Que eu cumpri aquele propósito, até aquela etapa eu cumpri. E pode ser que algumas vezes nós o fracassamos, como acontece com João Marcos na primeira viagem missionária. Ele não consegue chegar até o final, ele não cumpriu, ele não concretizou, mas ele volta, se reorganiza, é curado no coração, tenta novamente, segue em frente e completa o que Deus o chamou para realizar. Então acontece com a minha vida e sua vida. O livro de Neemias, entre tantas variáveis, entre tantas abordagens, de uma maneira esplêndida e maravilhosa, vai mostrar que o Senhor concretizou aquilo que Ele prometeu. A reconstrução do muro de Jerusalém, o restaurar daquela cidade. Jesus não deixa nada inacabado. Quando o Filho do Homem veio, Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ocorreu várias tentativas de desviá-lo do foco, de tirá-lo do projeto central da sua missão. Mas Ele tinha bem convicto no coração: eu vim buscar e salvar o que você havia perdido, por amor a mim, por amor a você, porque Ele se importa com você, porque Ele se importa com você, porque Ele se importa com você. Ele cumpriu. Por isso que lá no Calvário Ele dá o brado ao expirar. Ele dá o brado: está consumado. Ele declara: eu completei, eu concretizei aquilo ao qual foi chamado, morrer por cada um deles para que pudesse ter esperança. O muro de Jerusalém, depois do exílio, aproximadamente 100 anos, em ruínas, e pessoas passavam e viam um problema, pessoas ficavam indignadas, outros criticavam e buscavam os responsáveis, outros ficavam com os sentimentos variados expressos dentro daquele momento, ou expressados dentro daquele momento. Mas não acontecia nada, até que Deus levanta Neemias. E aquilo que em 100 anos aproximadamente não aconteceu, Deus, em 52 dias, o muro foi reconstruído. Nós temos profetizado sobre a tua vida, não no aspecto literal, numerológico, mas no aspecto de profético.
chegar o tempo de 52 dias da tua vitória, em nome de Jesus. Chegar o tempo daquilo que você batalhou, lutou, esforçou e não aconteceu, e Deus vir imprimir um ritmo e um milagre chegar sobre a tua vida. Aquilo que durante vários períodos houve tentativas, e elas foram muitas vezes cansativas, sem resultados mais efetivos, e Deus vir e liberar uma palavra de vitória e chegar os 52 dias daquilo que em vários tempos não foi possível que acontecesse. Quero profetizar sobre a tua vida neste ano, no nome de Jesus. Este ano, no nome de Jesus, ainda você, os 52 dias da tua vitória. O muro não ficou pela metade, o muro ele foi concretizado. Quando nós lemos o capítulo 9, nós já vemos uma sequência de vários aspectos. Quando chegou no capítulo 9, havia já reconstruído o muro, colocado as portas, a lei foi lida, um quebrantamento no coração do povo, houve um movimento sionista, aproximadamente 50 mil judeus voltaram para Jerusalém. Está na reorganização social, política, religiosa do sistema, e um quebrantamento veio sobre eles. E o capítulo 9 é uma oração de gratidão, uma exaltação ao Senhor. Não estou falando sobre numerologia, por gentileza, mas o capítulo 9 de Daniel, capítulo 9 de Esdras, capítulo 9 de Neemias, tem orações que conteúdo extremamente forte, de cunho teológico, que são sustento para a minha vida e para a sua vida. E nesse texto, durante alguns instantes, eu quero ver com vocês o que Deus faz, né, relatado aqui, e o que Deus é e quem Deus é. Por que isso é importante, irmãos? Porque é o fundamento da fé, é o que me sustenta, é o que me segura, é o que me fortalece, é o que me encoraja. Vão ter vários momentos que não há circunstâncias respaldando, que não há sentimentos como argumentos, que não há evidências encorajando. O que vai sustentar é você saber quem Deus é, o que Ele faz. É o que vai sustentar para que você e eu não passemos a vida com questões o tempo todo inacabadas, mas que nós possamos, interessantemente, como o apóstolo Paulo declarou: combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas guardei a fé. A vida não foi fácil, a vida foi difícil, a vida foi uma luta, eu combati, foi um combate, mas eu acabei, eu terminei, eu concluí o que eu fui chamado para fazer. Eu guardei a fé, eu não parei no meio do caminho. Eu vou ver nesta noite, não se assuste, 10 aspectos, rapidamente você vai ver 10 questões, não vamos sair daqui hoje, só porque é horário de verão, vai querer então esperar, vai varar a noite só porque é horário de verão. Não, fiquem tranquilos, que eu vou procurar ser objetivo em cada um dos aspectos, que nessa exaltação dos levitas, vão tendo expressões de quem Deus é e o que Deus faz, e que isso tem um impacto relevante na minha e na sua vida. Primeiro, no versículo 6, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Essa é uma declaração de fé, que Deus é o único Senhor. É muito bom, é gostoso, é encorajador, alentador dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas Ele só pode ser pastor se Ele for Senhor. Eu não posso ter Ele de forma ambígua. Eu só tenho Ele como pastor, mas não tenho Ele como Senhor. Há 2 tipos de idolatrias, algumas extremamente fortes, mas todas elas com os mesmos impactos que podem fazer dilacerar. Há um só Deus, de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Existe o aspecto de Êxodo capítulo 20, quando fala sobre que Deus é o único Deus verdadeiro e de adorador, para ser adorado. Mas também existem algumas idolatrias que elas podem parecer subjetivas, aparentemente sutis, e que fica estabelecido muitas vezes até nos arraiais cristãos. A Bíblia fala, por exemplo, no texto de capítulo Mateus 6, quando fala não poder servir a 2 deuses, ao Senhor ou a Mamon. A Bíblia coloca o dinheiro que chega num patamar de Deus. A Bíblia fala que o dinheiro fica num patamar de Deus. É errado ganhar dinheiro? Jamais. É errado prosperar? Jamais. Pelo contrário, se a pessoa não tiver desejo de prosperar, tem algo que não está em harmonia, porque é inerente do ser humano poder querer melhorar a vida. Mas a grande questão é: para que eu quero? Com qual objetivo eu quero? Qual que é o propósito que eu quero? Aonde que eu quero? O projeto de Deus é para abençoar você,
abençoar a tua casa e abençoar o reino. Se não passar por isso, a bênção, ela fica claudicante, ela não fica na sua totalidade. É interessante, irmãos, que cada pessoa tem sua dimensão em relação a isso. Tem pessoas que podem ficar riquíssimas e vão continuar servindo a Deus de todo o coração, com singeleza no coração. Abraão foi extremamente rico e serviu a Deus de todo o coração. Há outros homens relatados na Bíblia, contemporâneos, extremamente ricos, e continuaram servindo a Deus de todo o coração. Mas também há várias pessoas que na simplicidade amavam a Jesus, e quando tomou proporções diferentes, não havia mais tempo para Jesus, não havia mais tempo para servir, não havia mais tempo para se envolver com as coisas do eterno. E de repente tão fiel nas limitações, mas de repente quando veio a prosperidade não soube administrá-la e perdeu o foco. Por isso Deus fala no livro de Isaías: quando prosperares, lembre-se que a força veio do Senhor, que a força veio do Senhor e foi eu quem fiz. Lá fala para não esquecer, porque senão eu perco a bênção e saio correndo para longe de Deus. Isso é o grande desafio da vida. É interessante que tem um indivíduo no livro de Provérbios, que é um dos mais sinceros nessa oração em relação a questões financeiras. E ele faz uma condição de saber as limitações dele. Ele falou assim: Deus, eu vou pedir uma coisa para o Senhor. O Senhor não me deixa eu passar necessidade, porque se eu chegar na minha casa e eu ver meus filhos passando fome, eu estou parafraseando o texto, e eles passando fome, meu filho pedindo leite, chorando de fome, eu não consegui um emprego para trabalhar, eu corro risco de roubar para poder alimentar meu filho. Ele falou isso. Eu falei: eu corro risco. Aqui não está falando sobre pessoas que têm a possibilidade, a oportunidade de trabalhar e não fazem, e procuram meios facilitadores de ganhar dinheiro, enquanto outro batalha, tem um suor, ele vai lá simplesmente apropria indevidamente daquilo, porque não é isso. Ele está dizendo sobre aquelas condições da vida que as portas não se abriram, porque, irmãos, às vezes as portas se fecham. Fato é que a parábola do filho pródigo fala que as portas se fecharam de uma maneira tal que não tinham o que ele comer, que ele não tinha o que comer, a parábola do filho pródigo. Esse indivíduo de Provérbios, ele fala: Deus, não me deixe chegar nessa situação, porque se chegar, eu vou fazer uma loucura para alimentar meus filhos, pode ter certeza. Ele não falou de ameaçar a integridade física de ninguém, mas ele falou também o seguinte: ele falou: mas Deus, me dá prosperidade. Não, eu não sei administrar isso, eu não sei administrar não, porque vai que eu pego o dinheiro na mão, esqueço do Senhor e vou fazer outras coisas que não tem nada a ver com o teu projeto. Então não me dá não, eu não sei administrar isso. Ele falou, foi ele que falou para Deus: Deus, só me dá na medida certa que eu preciso do dia a dia, porque para mim é o suficiente, nem a mais nem a menos, porque se eu tiver a menos eu posso perder o rumo da vida, mas se eu tiver a mais também eu não sei administrar, não sei lidar com isso. Talvez você seja uma pessoa que tenha uma unção para prosperidade, Deus quer colocar prosperidade na tua vida, e às vezes espera o teu coração se alinhar para derramar a prosperidade, porque se der antes do tempo, você pode usar a prosperidade e se perder no meio do caminho. Em nome de Jesus, eu estou falando aqui sobre Deus que torna idolatria no coração. Deus que se torna idolatria no coração. Você fala: daqui é impossível, comigo não. Irmãos, você vê no Brasil, os caras pegam tanto dinheiro que nem que eles vivessem 50 gerações, não tem onde gastar, não tem. O cara está com 99 anos, 100 anos, ainda ele vai pegar mais uns milhões. Mas para quê? Vai pegar mais milhões para quê? Para quê? Porque a Bíblia diz que quem ama o dinheiro jamais vai se fartar dele, se torna um Deus na vida da pessoa, vive um senso utópico, irreal, de segurança absurda. Que em nome de Jesus, Deus derrame uma prosperidade sobre a tua vida, prosperidade mesmo, mas que você saiba administrá-la de todo o teu coração, para abençoar você e tua casa, para você abençoar o reino e abençoar pessoas, porque influência e afluência Ele coloca em nossa vida para ser instrumento de bênção, em nome de Jesus. Deus é o único Senhor. Segundo aspecto, Deus é o Criador, está no versículo 5. Tu criastes os céus e tudo que neles há, tu criaste a terra e tudo que neles há, tu criaste os mares e tudo que neles há. Tu és o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso. Sustenta o meu coração. O mundo não é resultado de um acidente. Você e eu não somos resultado de um acidente. Nós não somos fruto do acaso. Nós não estamos aqui sem saber de onde estamos, o que estamos fazendo, e nem saber para onde vamos. Não, Deus é o Criador. Deus é Criador.
Irmãos, mesmo as abordagens da evolução mais forte, Charles Darwin, no livro 1859 editado, aparece mais de 800 vezes a expressão suponhamos, vamos supor, mais de 800 vezes no livro, que não é uma ciência, é uma teoria, apenas supondo possibilidades, não fazendo afirmações concretas e efetivas. Suposições, apresenta mais de 800 vezes a expressão na ideia de suposição. Deus é o Criador dos céus e da terra, do mar e tudo quanto neles há, e você é coroa da criação de Deus. Por isso Ele se importa tanto comigo e contigo dessa maneira. Você é coroa da criação do Senhor. Você é coroa da criação do Senhor. Um terceiro aspecto: Deus é aquele que promove a vida e que preserva a vida. Você vê tudo isso no versículo 6. Só tu és o Senhor, fizeste o céu, os mais altos céus e tudo o que neles há, a terra e o que nele existe, os mares e o que nele existe. Tu deste vida a todos os seres, os exércitos dos céus te adoram. Deus é o autor da vida. Deus é o autor da vida. É Ele quem dá vida e Ele quem preserva a vida. Vida sentida com significado só de Deus. A vida bios e a vida psique todo mundo pode ter. A vida biológica todo mundo pode ter. A pessoa tem vida física, a sua dinâmica de organismo. A vida psique da alma, rir, chorar, brincar, todo mundo. Agora, a vida zoe, vida divina, vida eterna, vida de Deus, vida dos céus, somente o Senhor pode oferecer. Ele é o autor da vida. Por que nós estamos falando isso, irmãos? Para que gere no meu convicção a cada dia, uma convicção no meu e no teu coração a cada dia, o Deus que você serve, que você crê, que você não está sozinho neste mundo, que nesse mundo tão complexo, com tantas questões diferentes, e que às vezes pessoas, e pode ser que você seja um deles nesta noite, que pensam em desistir até de si mesmo. Há um Deus maior do que toda e qualquer dificuldade e problema, porque Ele é o Senhor, Ele é o Criador e Ele é o autor e preservador da vida. O quarto aspecto que aparece no versículo de número 7, que Deus é aquele que transforma vidas. O versículo 7 começa falando assim: e tu chamaste, eles estão adorando a Deus, tu chamaste Abrão, você vai ver no texto, você já conhece essa história, claro, só sendo redundante, Abrão com A só, que significa pai das alturas, e o chamaste para Abraão, que significa pai de multidões. Tu transforma a vida, Deus transforma a vida. Deus é quem pega o pecador e transforma em filho amado. Deus quem pega o inimigo e transforma em amigo. Deus é quem pega a minha e sua vida sem forma, sem sentido, vazia, esmagado pelo pecado, e purifica pelo seu sangue, sela com o seu espírito e dá esperança da vida eterna. Deus quem faz isso. Somente Ele quem o pode fazer. É interessante, no contexto hoje, casais optam em não ter filhos, é uma decisão. E mesmo quando às vezes não se pode tê-los, não tem nenhuma questão de implicação ou cobrança social. Simplesmente são fatos que acontecem. No contexto dos dias que está sendo registrado sobre Abraão, ali tinha uma característica muito forte de esterilidade. Havia até um estigma em relação à mulher estéril, ou em todos os aspectos. E o contexto é que Abraão sai de Ur dos Caldeus numa vida estéril. Não tinha conquistado, pelo menos até então, consolidado nada de projeto divino. Pode ser que tinha conquistado, porque já tinha algumas referências de condições. Ele sai em fé. E Deus vai no seu caminho e trajetória mudar a sua vida. Abraão não é a pessoa perfeita. Tem defeitos como eu e você. Tem alguns deles que você fala: puxa vida, o homem que Deus o chamou de amigo. Deus o chamou, é meu amigo. Esse daqui é meu amigo. Deus falou assim: esse daqui é meu amigo. Você imagina? Porque você sabe disso. Quando você sente assim, uma pessoa que você vê que é muito bom, você faz questão: é meu amigo, é meu amigo. Às vezes nem tem uns que nem fala que é amigo, né? Então, é meu amigo, às vezes nem conhece a pessoa, é meu amigo. Deus não, Deus falou assim: esse aqui é meu amigo, esse é meu amigo, é meu amigo. Mas você vai ver que Deus mudou a história dele. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós temos uma ideia romanceada. Nós imaginamos que as coisas acontecem numa dinâmica, foi um dia atrás do outro e foi tomando forma.
25 anos de espera. 25 anos andando pelo deserto, algumas vezes saindo fora da tenda, olhando para o céu, buscando respostas, indagando sobre tempo, questionamentos, dilemas da alma, precipitações, atropelos, queimando etapas, recomeçando, reconstruindo. E no meio disso Deus tinha uma palavra: você vai ser pai de multidão de nação. E Abraão, na realidade, é o ascendente da nação de Israel e de outras nações ali que também estão inseridas. Por isso que se fala tão forte: o Deus de Abraão. O Deus de Abraão, Ele transforma vidas. Você que nesta noite você está orando pela transformação de alguém, e você pode ter certeza, você já percebeu isso, que na força você não muda a vida de ninguém, né? E você já percebeu, você já teve essa noção, que quanto mais você espreme, mais aperta, mais escorre por entre os dedos. Você já percebeu isso, né? Você já percebeu que se você não conquistar no amor, não vai ser na força que você vai conquistar. Você já percebeu. Você já aprendeu que se não for na empatia, não vai ser na antipatia que você vai trazer para perto. Se não for na forma espontânea da vida, não vai ser na pressão. Pode ter certeza. Se houver uma única oportunidade de você conquistar uma pessoa que você o queira e for propósito do Senhor, pode ter certeza que a arma a ser usada não vai ser a opressão nem a pressão, e nem a perseguição e nem o sufoco, porque quanto mais o seu fazê-lo, mais escorre por entre os dedos. Não estou dizendo também que não deva haver limites e ponderações, deva ser feito. Eu só estou dizendo que na força você não consegue, você não muda vidas. Agora você pode orar por mudanças de vida. Você pode orar, a pessoa pode rejeitar e tudo. Os seus vezes momentos de rebeldia de qualquer pessoa, você vai falar que a pessoa pode tampar o ouvido, sair batendo porta, fazendo tudo, pode fazer de tudo. Ela pode rejeitar tudo seu. Filhos, quando estão se debatendo no coração, pode ter certeza, quanto mais você tenta se aproximar, mais eles se afastam. Todo mundo pode chegar e falar, você fala, vira um pé de guerra, porque eles ouvem mais às vezes daquela hora, naquela fase que o coração deles estão se debatendo. Mas ainda assim você, no momento certo, deve falar. Mas você tem uma coisa que ninguém pode impedir: a oração. Vou rejeitar a oração daquela pessoa, vou me trancar aqui, cobrir a cabeça, vou tampar. Ele pode fazer o que for, atravessar o mundo, fazer o que for. O testemunho do Franklin Graham, no livro O Filho Rebelde do Billy Graham, um dos maiores pregadores do mundo. Ele é alcançado pelo Evangelho no outro lado, no Oriente, sozinho num apartamento, lá no meio do nada, naquele período sozinho da vida dele, não no meio do nada em termos de local, em termos de alma. E é lá que ele tem uma experiência com Deus, e ele volta para o Senhor. Por quê? Porque a pessoa pode rejeitar tudo, mas não consegue rejeitar a tua oração. Só que quem transforma a vida é o Senhor. Quem transforma a vida é o Senhor. Você e eu precisamos de sabedoria para tempo de falar e tempo de ficar em silêncio. Tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar. Tempo de guardar e tempo de espalhar. Precisamos de sabedoria nisso. E transformação na minha e na tua vida, você e eu já percebemos que também na nossa força sozinho nós não conseguimos. Que nós até tentamos algumas coisas, mas coloca daqui a pouco no piloto automático, volta tudo de novo. Só a graça do Eterno. Agora esse Deus, eu quero dizer para você aqui nesta noite, você que está acompanhando o culto online, pode ser que a tua vida, você chegou no momento da tua vida, uma idade, 10 anos, 15, 20, 30, 40, 50, não sei, 60 anos, e falou, olha, eu estou vivendo, batalhando, lutando, mas eu não posso reclamar no meio das dificuldades, Deus tem me dado graça. Mas pode ser que alguns se perguntem, o que eu fiz até agora da minha vida? O que eu fiz da minha vida até agora? O que é essa esterilidade na minha vida? E aí eu me lembro do texto, chamou Abrão, transformou em Abraão e falou, eu faço algo novo, segundo o meu poder e segundo o meu querer. Você crê nisso de todo o teu coração? Dá um aplauso bem forte a Jesus, você crê nisso? Versículo 8, final, diz, e cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Então Deus é o Senhor, é o Criador, é o autor da vida, é o que transforma vidas e é o que cumpre promessas. É o que cumpre promessas. Se tem uma coisa que Deus faz, é cumprir promessas. Deus, Ele cumpre promessas.
Deus, ele não dá esquecimento. Hoje você sabe, talvez você tenha memória melhor do que quando eu era mais molecão. Eu ouvia as coisas e guardava rapidamente. Eu decorava vários textos da Bíblia. Eu assimilava vários textos, eu guardava a maior parte dos versículos que eu tenho decor na minha mente. Eu decorei já faz alguns anos. Hoje, para decorar, eu tenho uma dificuldade maior. Eu aprendia cântico, eu vi uma vez, eu aprendia cântico. Hoje os irmãos estão cantando, e se não pôr o projetor aqui, eu fico procurando a letra de novo, tentando saber qual que é o cântico. Eu misturo a letra de um cântico com o outro, misturo, a hora que eu estou vendo, se for meio parecido então as palavras, então virou mistureira só os cânticos. Virou mistureira só. Às vezes, se você fizer uma promessa, se você não anotar, você acaba esquecendo. Ó, vou orar por você, hein? Porque às vezes, se você não tomar cuidado, você não cumpre a promessa. Passa a correria do dia a dia, você nem cumpriu a promessa. Ó, irmão, ora por mim, não pode deixar, vou orar por você a semana inteirinha, vou orar por você. Se não tomar cuidado, passa a semana e você não para um minuto para orar pela pessoa. Eu para não ter esse risco, para falar a verdade, eu já falo, pessoa, vamos orar aqui agora então, deixa eu orar por você já. Pastor, você ora por mim? Não, vamos orar aqui agora, já deixa eu orar já com você, para mim não correr o risco de eu entrar numa correria, porque várias pessoas pedindo, eu falo, se puder orar na hora, e pastor, você ora, eu vou lá, anoto num papel, porque senão eu corro o risco de esquecer. É triste falar, mas fala uma coisa importante, mas é muitas questões. Pessoas quebram promessa o tempo todo. O ser humano quebra promessa o tempo todo. Pessoa quebra promessa, se eu receber um dinheiro, que eu estou esperando sair, eu quero dar uma oferta boa na igreja. Eu quero dar uma oferta boa. Estou esperando. Primeiro, esse negócio de esperar sair para depois dar oferta boa, já é um negócio meio, parece que é um negócio meio barganhoso com Deus, sabe? Um negócio meio. Deus fala, faz agora já o que você tem, como você tem. Não, mas se sair, de vez em quando alguém fala, pastor, eu posso jogar na Mega Sena? Não, mas você não dá para mim um negócio desse. Aí você vai dar o dízimo? Porque você não vai pecar duas vezes, né? Você vai pecar jogando, depois pecar, não dá o dízimo, duas vezes já vai pecar. A pessoa, mas fica esperando, eu estou esperando um negócio, faz 55 anos que estou orando para uma causa, se sair eu vou dar uma oferta. Mas tem coisas que eu fico meio imaginando, eu fico falando, teus negócios, aí sai, sabe uma coisa, eu falei na emoção, eu vou melhorar o negócio em casa, vou comprar um negócio diferente, e fica. Por isso que a Bíblia diz, se você fazer um voto, cuidado para não fazer voto de tolo, fazer e não cumprir, é melhor não falar nada. Você tem uma pendência com uma pessoa, falou, se entrar um dinheiro, eu estou aguardando, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá acertar minha dívida contigo. Irmãos, se entrou dinheiro, você vai lá e acerta mesmo. Porque senão, apareceu um negócio diferente, mas não é que eu vou comprar um negócio novo ali, para mim poder ver uns cânticos de adoração melhor ali, agora em HD. Aí, o que é a benção? Eu deixo de pagar para poder achar em HD o louvor e a adoração. Eu fiz uma promessa. E se eu não conseguir cumpri-la, eu posso chegar na pessoa e falar, me desculpa, eu fiz uma projeção, não deu certo. Falhou, mas me dá um tempo, eu vou. Porque Deus honra isso. Mas você vai ver na Bíblia que Deus ele não esquece promessas. Que as promessas deles não caem por terra. E tem alguns momentos que parecem tão distante, tão longe. Você fala, meu Deus, onde vai? Onde foi? Cadê? Mas de repente ele vem e cumpre a sua promessa. Ele é fiel para cumprir. Deus é o Deus que cumpre promessa. Ele não esquece das suas promessas. Não caem por terra. Josué não tem como não se emocionar quando ele chamou a nação de Israel no final da vida e diz, vocês se lembram que toda palavra que saiu da boca de Deus, nenhuma delas caiu por terra. Todas elas se cumpriram. Promessa que veio do coração de Deus para o teu coração vai se cumprir em nome de Jesus. Mas é necessário alimentar pela fé isso o tempo todo, irmãos. Porque tem alguns momentos que parecem tão distantes. Tem alguns momentos que elas parecem tão longe. Tem alguns momentos que você parece que estava perto e tomou rumos tão fora que você fala, meu Deus, acho que não vai acontecer mais. Aí Deus vem e volta no meu coração. Isso que eu estou te falando, Abraão passou por isso. Deus fez a promessa, você vai ser pai de multidões. Quem que é? Vai ser o meu servo, beleza? Não. Vai ser meu sobrinho? Não. Vai ser um filho teu. Passa 11 anos, não aparece o filho. Aí tem aquela situação com Agar, que ele tem um filho com Agar. Ele tentou de uma forma produzir aquilo que só Deus podia fazer. Houve um silêncio de Deus. Acontece. Às vezes você fala, meu Deus, não vai cumprir não. Às vezes você não declara e não verbaliza, mas no teu coração você fala, Deus está muito distante da realidade. Aí de repente Deus vem e na impossibilidade, quando não tem mais nenhuma condição, no caso específico de Abraão, com 100 anos, Sara 90, estéril, aquela condição toda, você fala, agora é a hora. E Deus vem e faz na minha vida e na tua vida.
Eu quero declarar sobre a tua vida nesta noite que Deus é o Deus que cumpre promessa, em nome de Jesus. A promessa que Ele tem estabelecido, Ele cumpre. Pega essa promessa e você leia ela o tempo todo, leia ela todos os dias, coloque na frente dos teus olhos, coloque no espelho onde você olha, coloque no lugar da tua mesa, coloque no carro, coloque por onde você passar, você coloca essa promessa, você olha ela todos os dias, você olha todos os dias e você vai alimentar esperança e fé no teu coração, porque é uma certeza que Deus cumpre promessa. Sexto aspecto, agora eu vou andar um pouco mais rápido. Deus é o Deus que livra o seu povo das aflições. O versículo de número 9 fala que o povo estava sendo oprimido no Egito. Se você algum dia ouviu e alguém te pregou para você que você iria vir para Jesus e acabar as aflições da vida, te enganaram. Se alguém falou para você que você crê em Jesus e a vida não teria mais problemas, alguém te enganou. Eu sinto lhe dizer que se alguém te anunciou, ó, vem para Jesus e agora é só a vitória uma atrás da outra, você foi enganado. Você foi enganado. Quando eu olho na Bíblia, está escrito no Salmo 34, muitas são as aflições do justo. E não é pouca não, hein? É muitas, hein? Ah, de vez em quando, não é de vez em quando não. Não é de vez em quando não. Não quero desanimar você não, mas tem aflição para todo dia. Tem aflição para todo dia para lidar. Muitas são as aflições do justo. Está escrito na palavra de Deus. Não foi nem eu que escrevi, daí foi Deus. Jesus mesmo falou, em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Tem períodos da vida que você tem que matar um leão por dia. Tem alguns, às vezes, tem que matar uns 4, 5 por dia. Tem uma hora que você tem que matar. Ela fala, meu Deus, quanto leão, já um atrás do outro. Muitas são as aflições do justo. Salmo 34, versículo 19. Só que a sequência dos versículos diz assim, mas o Senhor o livra de todas. O Senhor o livra de todas. O Senhor o livra de todas. Não é de algumas, não é de uma parte, não é de um pouco, não é de metade, não é de 90%, 60%, 40%. O Senhor o livra de todas. Esse é o Deus que continua livrando o seu povo da aflição e continua intervindo e fazendo o seu milagre acontecer no nome de Jesus. Versículo 10 e 11. Deus é aquele que opera milagres para revelar o seu poder. Aqui você vai vendo que os levitas estão exaltando, Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o autor da vida, Ele é aquele que cumpre as suas promessas, Ele é aquele que transforma a vida, Ele é aquele que manifesta o seu poder. Vai falando sobre isso. E aí começa a falar do mar que se abriu, do caminho que eles atravessaram. Do caminho que se atravessaram. Deus é poderoso para fazê-lo. Há um caminho no meio do mar que você não enxerga. Há um caminho de vitória que você não enxerga, que Deus tem preparado para a tua vida. Irmãos, isso daqui não é assim um chavão evangeliquez apenas para dar um entusiasmo na pessoa momentâneo. Não, é fato. Há um caminho que eu e você não enxergamos muitas vezes. Talvez tenha uma bênção sendo preparada agora e você só está vendo o problema. Mas Deus, Ele transforma a adversidade em possibilidade. O momento mais difícil da nação de Israel, nesse contexto aqui que eles estão inseridos, do Mar Vermelho, é o momento do maior milagre impactante. Deus fez eles atravessar a pé enxuto. Deus fez atravessar a pé enxuto. E não adianta ninguém questionar, hein? Ah, veio um vento do Oriente, veio não sei o quê. Irmãos, pode ter vindo vento, mas teria muita coincidência, né? Esse vento vir sozinho na hora que... Deus pode ter mandado o vento, mas tinha que dar muita coincidência. Eu não creio de maneira alguma, eu creio no poder de Deus, porque tem gente que tem essa mania, né, de tentar diluir o poder de Deus. O Mar Vermelho não é literal, não, é meio figurado, né? Ele é uma hipérbole, é um negócio superdimensionado, né? Mas pegar uma hipérbole e passar no pé enxuto, Deus fez. Ele continua fazendo na minha vida e na sua vida nesta noite, você profetizar que é um caminho no meio do mar na tua vida que você não está enxergando, mas Deus está vendo neste momento, em nome de Jesus, e que no tempo determinado por Ele vai se abrir. E aquele caminho que você às vezes está se debatendo no coração, e aquele às vezes que está angustiando a tua vida, e aquele que às vezes está você ali no coração perturbado, você não entende aquilo que você está atravessando, e Deus está tentando falar para mim e para você, há um caminho que você não está enxergando, mas que eu estou vendo. Esse é um caminho para revelar o meu poder e a glória. É um caminho que depois você olha e fala, meu Deus, o Senhor podia caprichar, mas eu sabia que o Senhor caprichar, mas não tanto. É um caminho. Continuando para os últimos aspectos, é aquele que nos guia
com a sua presença. O versículo número 12, você vai vendo um relato de adoração. E eles estão dizendo: o Senhor é aquele que durante o dia lá no deserto, o Senhor colocava durante o dia nuvem, cobrir do sol, e à noite colocava uma coluna de fogo. Talvez nesta noite alguns de nós falam: Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei o caminho que seguir. Seria tão bom se a vida não tivesse muitas bifurcações. Seria tão bom se a vida talvez seria sem graça, mas seria menos impactante. Sabe por quê? Porque, irmãos, a vida ela é imprevisível. Você faz projeções e muitas delas se tornam reais. Algumas não saem na forma romanceada como você pensou. Eu imaginei o casamento que seria um mar de rosa, seria um negócio que faria minha vida feliz por todo sempre. Aí você lida com o cotidiano e com a realidade do dia a dia. Aí é a graça de Deus para te ajudar você a viver com uma realidade, mas que não se torne frustrado e que não se torne sufocado, mas que você fala, vale a pena. Às vezes o ministério, eu quero exercer um ministério que é ser instrumento na vida das pessoas, e sempre nós olhamos de uma forma bastante romanceada das coisas. Quando entra na realidade do dia a dia, nós vamos ver que entra as aflições, desafios, mas aí há um Deus que vem em meu e teu favor. Há um Deus que se importa comigo, com você, para ajudar a dar direção na vida. Uma coisa eu tenho certeza, isso eu estou falando por conhecimento e causa própria, e algumas vezes como réu confesso, todas as vezes que eu fui na direção de Deus, houve lutas, aconteceram lutas, mas sempre teve a vitória. Às vezes que foi na minha vontade, naquilo que eu queria fazer, teve lutas, mas as vitórias não apareceram daquela forma, não apareceram daquela maneira. Foram resultados mais de dor e tristezas do que propriamente de poder exaltar lá na frente. Por isso eu preciso todos os dias, e você, precisamos dessa, aqui fala que ele é aquele que dirige, que guia, mas mesmo porque nós na emoção, na precipitação, ou nas situações que nos envolvem, nos impulsionam, nós podemos tomar decisões das mais diversas e variadas possíveis. E algumas delas não tem nada a ver com o Senhor naquele momento. Aí eu preciso de Deus para me dirigir. Os dois últimos aspectos, nós encerrarmos e orarmos nesta noite, e nós levantarmos um clamor nesta noite. Deus é aquele Deus que continua falando pela sua palavra. No versículo 13 e 14, Deus fala para a sua palavra. Eu creio, tem pessoas que têm sonhos. Não é todo sonho. A Bíblia fala: quem tem um sonho, conte como sonho. A Bíblia também diz que o sonho vem do muito pensar. A pessoa está com muita coisa na cabeça, muita preocupação, e ela tem um sonho. Nem todo sonho é revelação, mesmo porque, irmão, se esse sonho não tiver um propósito e não tiver uma objetividade de oração, não tem significado, né? E alguns sonhos, às vezes as pessoas falam: pastor, você interpreta sonho? Não interpreto. Não interpreto. Só se for muito claro, mas se for claro para mim, vai ser claro para a pessoa também. Não, mas tem um sonho, subiu um negócio, desceu um negócio, baixou um negócio daqui, baixou dali, cortou no meio, passou, atravessou, passou por baixo, ela cor não virou. Eu não sei, de verdade. Eu preciso orar para um negócio desse. Se eu puder ajudar algum momento, eu vou ajudar. Tem sonho, conte como sonho. Tem sonho que é pesadelo mesmo. Comeu feijoada até, comeu pudim, tomou 3 litros de coca, dormiu. Nossa, que batalha, o inimigo entrou no meu sonho. Não foi inimigo, não. Foi feijoada mesmo. Não foi inimigo que entrou no sonho, não. Foi a feijoada mesmo que gritou mais alto. Porque ele tem. Já vi uma pessoa. Nossa, pastor, uma vez uma pessoa falou: nossa, um inimigo, uma guerra com o inimigo. Nossa, tinha facada, tinha tudo, mas não foi. Comeu tudo e mais um pouco. Não foi inimigo, não. Foi barriga cheia mesmo. Tem sonhos que são revelação de Deus. Eu creio em sonhos que são revelação. Deus vai trazer no teu coração a revelação. Alguns deles você não entende plenamente na hora, e você vai orar. Deus às vezes coloca no teu coração só para você orar. Que é um sonho também que não tem nada para fazer, eu acho meio sem sentido, né? Eu praticamente falava: Deus falou: vou te dar um sonho, se não tem mais nada para fazer aquilo lá, não tem nada que você possa fazer naquilo. Por que Deus não me dá um sonho se não tem nada que eu possa fazer? Sonho para você orar, para você interceder, acontece. Eu creio nisso. Eu creio em visão. Eu não tenho visão. Tem gente que vê: pastor, eu vi um anjo, vi isso, vi aquilo. Eu não vejo. Tem gente que tem mais facilidade para ver. Eu vi um anjo, vi isso, vi aquilo. Já vi tantas pessoas, às vezes está no monte. Eu já vi graveto incandescente, já vi no lugar não ter nada, vi uma nuvem, essas coisas, então eu já vi. Mas daí vários outros também já viram. Eu estava junto e outros também viu. Eu falo aquelas visões exclusivas, sabe? Aquelas só você vê. Essas aí eu não tenho, não. Eu já vi coisas que outros viram junto. Um graveto parecendo uma floresta, uma parte da mata incandesceu, uma boa parte daí, mas estava todo mundo vendo junto. Daí vê.
de tal tempo seco, e vinha uma nuvem lá, parecendo a ideia de Shekinah, mas os outros estavam... Agora, aquela visão que sozinho, que você viu um anjo daqui, viu um negócio, não vi. Mas tem pessoas que têm visão. Tem pessoas que têm o dom de língua e interpreta línguas. A pessoa, ela ora em língua, ela interpreta. Não forçado, porque eu já vi também muita coisa que a pessoa força a interpretação e não tem nada. Mesmo porque o dom de língua e interpretação não é tradução. Por isso, às vezes, quem é verdadeiramente, quando acontece, a pessoa fala 3 palavras em línguas e o outro fala 3 frases. Fala, mas a pessoa falou 3 palavras, porque o dom de língua não é tradução, é interpretação. Uma palavra pode ter uma interpretação maior do que uma palavra, porque não é tradução, seria palavra por palavra, né? O dom de língua é interpretação. Quem ora, acredito nessas questões, quando pautadas pelo bom senso, acredito. Mas a base de todas elas ainda é a palavra de Deus, irmãos. É a palavra de Deus. O que sustenta a minha vida e a tua vida é a palavra de Deus. O que faz a diferença na minha vida e na sua vida é a palavra de Deus. O que não volta vazia é a palavra de Deus. O que eu preciso é da palavra de Deus. O que eu necessito a cada dia, os jovens aqui, sejam apegados à palavra de Deus. Ah, mas eu não gosto de ler muito, eu começo a ler a Bíblia e dá sono. Bíblia não é sonoterapia, não é sonoterapia. Ah, mas você tem áudio para ouvir a Bíblia. Ah, mas eu não consigo ler 20 capítulos por dia. Não precisa ler 20 capítulos por dia, lê 2 versículos então, mas guarda no coração os 2 versículos. Não, mas eu não, mas faz. Mas leia. Ah, mas eu não consigo essa versão, 8.000 verbetes, muito complicado, muito complexa. Pega a Bíblia, a mensagem, uma versão mais contemporânea, você tem condições. Mas o que sustenta a minha vida e a tua vida é a palavra. Sabe por quê? Porque vão ter momentos que nós não temos absolutamente nada a não ser a palavra de Deus. Vão ter momentos que nós não temos nenhuma algo a se apegar a não ser a palavra de Deus. Vai ter momentos que não sobrou e não restou nada a não ser a palavra. Quer dizer, restou não, sobrou tudo. Porque se você tem a palavra, Deus fala que Ele mantém a sua palavra. E aqui fala que Deus continua falando pela sua palavra. Oh, Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. Irmãos, às vezes Deus está só precisando você ouvir a palavra, ler a palavra, meditar na palavra. Deus, manda uns anjos para falar comigo. Deus fala, tem hora que abre a Bíblia. Não, Deus, eu preciso de um negócio meio assim, um coral celestial, um negócio assim que venha meio com meu Spielberg, com efeito especial, uma sonoplastia, um som de fundo, para mim saber que é o Senhor falando. Não, lê a Bíblia, Deus fala. Todos os milagres que Deus fez na minha vida, todos os milagres em níveis maiores, todos, que assim são níveis maiores, os menores também, mas eu estou falando especificamente. Primeiro, Deus trouxe uma promessa da palavra. Deus trouxe uma palavra. Salmo 89, 30, 34. Se os teus filhos se afastarem dos meus caminhos, eu vou açoitá-los e corrigi-los, mas não vou afastar o amor dos meus lábios, nem a aliança que eu tenho com você. Uma palavra. Debaixo das suas penas eu cuidarei de você. Uma palavra. Te levarei ao deserto e ali falarei ao teu coração. Ali darei as tuas vinhas e o vale de amargura por pó de esperança, e cantarás novamente como no dia da tua mocidade. Uma palavra. Deus continua falando pela sua palavra. Por isso, quando alguém prega, irmãos, não importa, eu presto atenção. Primeiro que eu aprendi que toda verdade, não foi eu que aprendi isso, foi o filósofo que disse, toda verdade é verdade, desde que seja verdade, independente de quem a tenha dito. Aprendi isso. Toda verdade é verdade. Não, de onde veio? É do meio cristão, foi um pregador famoso que falou, toda verdade é verdade, independente de quem a diga, desde que seja verdade. Eu aprendi a prestar atenção, porque às vezes naquilo que eu imaginava que poderia não vir, e Deus era a hora que Deus falava ao coração. Em nome de Jesus. Por último, eu quero dizer para você que nessas 10 coisas, que Deus é aquele que provê o sustento. No capítulo 9, no versículo 15, falou, eu sou o Senhor. Ele está falando, Deus, tu mandaste pão dos céus. Eu vejo às vezes a expressão falar assim, gente, estou tirando leite da pedra. Eu não sei de onde surgiu, vou falar a verdade, nunca pesquisei de onde surgiu essa expressão, leite da pedra, né?
Nossa, a pessoa, às vezes alguém quando está sufocando outro, você está querendo que eu tire o leite da pedra? Às vezes, em casa, quando está naquele, sabe aquela fada da economia, que está latindo para economizar cachorro, não, pelo amor, você está fazendo tirar leite da pedra. Eu não sei de onde saiu essa expressão, tirar leite da pedra. Mas uma coisa eu sei, o Senhor tira água da pedra, água da rocha. Ele faz. Se precisasse tirar leite, Ele também faria. A Bíblia diz que estão no deserto andando, não tem fast food, não tem lanchonete, não tem restaurante, não tem açaí, não tem sorveteria, não tem nada, nada, não dá para qualquer hora. Deus fala, eu vou trazer do céu, para saber que fui eu quem trouxe. Aí eles estão andando no deserto e tem uma das coisas, não sei se é porque eu tomo muita água, eu sempre fico pensando nisso, eu gosto muito de água, eu tomo água, tenho vontade de tomar água, nem sei quantos litros de água. Uma coisa que eu pensei, tomar água e emagrecer, se eu era um palito, então daí já tirei da mente essa filosofia. Daí eu não sei não estou questionando os estudiosos não, mas acho que daí não tem muito a ver não. Eu fico imaginando andar no deserto momento após momento e não ter uma gota d'água. Aí Deus vem e fala, eu vou tirar a água da rocha. Porque Ele fala, eu sou o Deus que sustenta. Dá o passo de fé, meu amado. Você que está aqui jovem, quero fazer uma faculdade. Não fique esperando de braço cruzado, não. Quero fazer um curso profissionalizante. Não fique esperando de braço. Eu quero fazer. Faz o melhor onde Deus te colocou. Faz o melhor. Uma coisa eu aprendi. Faz o melhor onde Deus te colocou, que Ele vai honrar a tua vida. Quando você sair, Deus vai continuar honrando a tua vida no nome de Jesus. Eu contei de manhã, eu lembro quando eu fiz faculdade, e teve um mês que eu não tinha de onde tirar, não tinha de onde tirar, não tinha. Até que já espremeu tudo, Dinheiro debaixo do colchão não tem, aquela coisa toda, não tem de onde tirar. E tem aquele que socorre. Se você tem alguém que te socorre o tempo todo, glorifique ao Senhor. E sempre de pé, porque eu vou te falar a verdade, não sei, talvez não ajuda tanto a amadurecer, né? Porque toda hora socorre, você não amadurece tanto, né? Porque quando você tem que ralar mesmo, você valoriza mais, é assim que funciona. Mas você pode, quando você foi beneficiado, você pode valorizar, Mas eu lembro um mês que fazendo faculdade na fé, e o mês não tinha, aí eu vi lá chamaram um concurso, quem fizesse um texto sobre a cidade de Bebedouro, e o melhor texto ganhava mensalidade do mês, eu não tinha não, eu falei, vai ser aqui mesmo, é esse daqui mesmo. Eu fiquei com uma convicção tão grande, eu fui lá, peguei as condições da secretaria, peguei as cláusulas para escrever, porque tinha uns padrões, falei, porque não. Aí tinha uma galera concorrendo, eu pus o papel lá, eu comecei a digitar, e pus o papel, rascunhei alguma coisa, e orei antes, falei, Deus, eu preciso, Deus, essa daqui eu preciso, Deus. Eu preciso daquela inspiração que vem do Senhor, eu preciso daquela inspiração que vem do Senhor para me ganhar daqui, porque aí escrevi, rascunhei, depois digitei, entreguei na secretaria, depois passou uns dias, a secretaria me chamou, tua redação ganhou o primeiro lugar, vai ser divulgado no jornal da cidade, você ganhou a mensalidade do mês. Deus, Ele tira a água da rocha, Ele é o Deus que provê, Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento, por gentileza. 10 aspectos que nós falamos aqui nesta noite, para que gere fé no meu coração do que Deus faz e de quem Deus é, para você orar com convicção nesta noite. Deus é o único Senhor, Deus é o Criador, Deus é o autor da vida, Deus é o que transforma a vida, Deus é que cumpre as suas promessas, Deus é que liberta da aflição, Deus é quem dirige a sua vida, Deus é quem faz o milagre e revela o seu poder, Deus é quem fala pela sua palavra, Deus é aquele que provê o sustento para mim e para você, quando assim nós o cremos de todo o nosso coração. Que você orasse ao Senhor, em nome de Jesus, vai levantando um clamor ao Senhor, vai falando ao Senhor nesta noite, vai profetizando sobre os teus filhos, que eles serão bem-sucedidos, vai declarando sobre os teus netos, que serão bem-sucedidos, vai declarando sobre a vida, Senhor, da igreja, vai declarando sobre a nossa nação, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, vai declarando em nome de Jesus. Eu quero convidar você nesta noite, no seu lugar onde você está ouvindo essa mensagem, aquela decisão no teu coração em relação a Jesus, reconhecendo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Esta noite você, buscando o coração de Deus,
E você falando: Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Em nome de, é o mesmo de ontem, de hoje, de todo sempre. Milagres, milagres ficaram para o passado. Não, milagres é para hoje em dia. Não, milagres só foi na igreja de Atos. Não, milagres é para hoje em dia. Em nome de Jesus, você vai crer nesse momento, meu amado. Continuar crendo e profetizando. Em nome de Jesus, vai levantando um clamor diante do Senhor. Vai levantando-se diante do Senhor, em nome de Jesus. Eles começaram a adorar o Senhor e declararam: só o Senhor é Deus. O Senhor é o Criador. O Senhor é aquele que transforma a vida. O Senhor é o autor da vida. O Senhor é quem cumpre promessas. O Senhor é quem faz o milagre e revela o seu poder. O Senhor é quem traz o sustento, provisão. O Senhor é quem dirige, direciona. O Senhor é quem fala com o seu povo. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus vivo e verdadeiro. Senhor, em nome de Jesus, vai ministrando em cada vida, cada clamor sendo levantado, vai movendo com o teu poder, vai abrindo os céus, ó Pai. Seja o tempo, Senhor Deus, do milagre, seja o tempo de cessar chão de ferro, céu de bronze, em nome de Jesus. Seja o tempo de abrir os céus, ó Pai. Seja o tempo, Senhor Deus, de ter a convicção no coração, a certeza: só o Senhor é Deus, não há outro além de Ti. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, o Senhor continua e sempre será o mesmo. O Senhor tem nas suas mãos o começo, o meio, o fim. Aquilo que o Senhor determinou, o Senhor cumpre. Nada fica inacabado, nada fica pela metade, nada fica pelo meio do caminho. O Senhor é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Continua ministrando sobre cada vida e cada coração, segundo o teu poder e querer, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Amém.